Então, após orientações anteriores, né, nós estamos dando início à gravação da aula a partir daqui. Se você está pegando o vídeo, ele vai parecer curto, porque antes eu fiz uma retomada com os alunos sobre estratégias de estudos nesse segundo semestre. Filhotes, então, na nossa sequência, só para poder te situar, nós estamos no filo dos cordados. Se for escrever em latim, vai dar cordata, né? Aí o seguinte, subfilo vertebrata, e conversando em específico a respeito do conjunto de criaturas que nós genericamente chamamos de peixes. Quero relembrar algumas coisas com vocês sobre os peixes. Primeiro, que esse termo é muito amplo, certo? Não estou me referindo a ser um termo muito amplo, eu estou me referindo que peixe é um termo muito generalizado. As criaturas que nós chamamos de peixes têm linhagens evolutivas que são muito distintas. Apesar de parecerem anatomicamente falando, os peixes cartilaginosos e os peixes ósseos têm uma distância evolutiva longa entre eles. Tá? Nós associamos que algumas das características ligadas, por exemplo, ao formato deles, possa ter a ver com convergência evolutiva. Lembra desse fenômeno? Criaturas submetidas a pressões de seleção natural similares podem desenvolver características parecidas, mesmo que não sejam de uma mesma linhagem ancestral imediata. E seria mais ou menos com relação ao seguinte, você coloca assim, ó, um golfinho, um tubarão e um tucunaré. O fato deles terem formatos anatômicos parecidos tem mais a ver com convergência evolutiva do que ancestralidade comum imediata. Pensando no aspecto evolutivo, a gente vai pensar que todas as criaturas, se você for voltando nos cladogramas, em algum momento tem um nó que deu origem aos ramos daqueles grupos de criaturas. Mas, às vezes, aqueles seres não têm exatamente um ancestral evolutivo imediato, tá bom? Ou imediatamente comum, tá bom? Tem outros nós que separam um grupo de outro, tá bom? Um grupo de criaturas de outros. Benditos, para além disso, então, só para poder te lembrar, nós conversamos que você tem um grupo de vertebrados, que são conhecidos como agnatos, né? No grupo de seres que tem crânio, né? Tem um grupo de criaturas que não tem mandíbula, são os agnatos. A gente falou sobre o peixe bruxa, a lampreia, lembra das imagens? A boca parecia um desentupidor de pia, cheio de dentes. Então, ele não morde, não tem essa propriedade de morder. E aí eu tenho o grupo dos gnatostomados. Gnatostomados é o grupo de criaturas que tem mandíbula, né? Dentro desse conjunto de criaturas, nós temos os condrites, que são chamados de peixes cartilaginosos. Nós temos os osteites, chamados de peixes ossos. E aí os tetrápodes. O grupo dos tetrápodes são as criaturas tetra, quatro patas, né? Essa ideia aqui, que vai envolver os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Escrevo. A nossa ideia de trabalho está pensando o seguinte, vemos que vertebrados é a mesma coisa de falar cranianos, tá? São termos que são equivalentes, apesar de vértebra e crânio serem estruturas diferentes, tá bom? Mas quem tem crânio tem vértebra também. Essa é a ideia. Aí, então, dois grandes grupos. Os agnatos são os bichos sem mandíbula. Os gnatostomados são os bichos com mandíbula. Aí, entre os agnatos aqui, exemplos estão lampreia, peixe bruxa. Então, lembra que esse termo peixe é um termo sem significado taxonômico, tá bom?
porque ele é utilizado para um monte de criaturas que tem esse formato de peixe. Aí isso que eu vou mostrar, dentro de vertebrados, tá? Aí o que vai acontecer? Eu vou situar os peixes aqui agora. Vou até tirar eles daqui do último tempo, peraí. Porque aqui eu vou situar as criaturas. Aí, lampreia, peixe-bruxa fazem parte desse conjunto de criaturas. Aqui dentro, os gnatostomados, aí sim você vai ter o conjunto de criaturas que a gente chama genericamente de peixes, sendo que as criaturas que genericamente nós chamamos de peixes, na verdade, elas estão subdivididas em dois grandes grupos, né? Os condrites e os osteites. Peixes cartilaginosos, peixes ósseos e, na sequência, os tetrápodes, onde faz parte os anfíbios, os répteis, já sai da frente, para quem está copiando, as aves e os mamíferos. Então, do ponto de vista de classificação global, esse termo aqui, ó, é um termo artificial, tá bom? Você tem assim, ó, gnatostomados, você tem condrites, osteites e tetrápodes. Você vai encontrar essa galera aqui também, ó, a turma dos condrites. Você pode encontrar isso aqui com esse termo aqui também, ó. Biologia tem essa maldição, eu vou falar o nome da palavra, tá? Elasmobranquios. Se você vem em algum lugar esse termo elasmobranquios, do ponto de vista de taxonomia, de classificação, isso equivale a condrites, é a mesma coisa, tá bom? Só quero te relembrar algumas das características desses grupos de criaturas, bem brevemente. A gente tinha a ideia do seguinte, ó, aqui eu vou ter tubarões, cações e as raias, né? Que também são chamadas de arraias, é a mesma coisa, tá bom? Aqui eu vou ter todos os demais peixes que não fazem parte desse grupo, desses três que eu citei. Como que você vai diferenciar os dois? Foi o conteúdo da nossa última aula, só estou retomando as principais ideias. Linditos, você vai lembrar que eles têm algumas características que são morfologicamente fáceis de identificar. Os condrites têm as aberturas das brânquias, né, as fendas branquiais visíveis, à mostra. Você vê uma raia por baixo, você vê 6 risquinhos nela assim, ó, que é por onde a água sai. Os osteites têm opérculos cobrindo essa abertura, tá? Então, é uma característica marcante. Uma outra característica marcante é esse grupo de criaturas tem o corpo coberto por escamas, que é praticamente uma exclusividade desse grupo de seres, e também por couro, por mais fininho que seja, né? Mas alguns peixes são feitos de couro. Enquanto esse carinha aqui, ó, tem umas escamas dérmicas, elas são mais rígidas, como eu te disse. Se você tiver oportunidade alguma vez na vida de... só desligar uma notificação aqui, que tá me incomodando, tá aparecendo na frente da tela. Se você tiver a chance alguma vez de, não é manusear, mas tocar um tubarão, falar de onde eu vou fazer isso, cara, tem lojas que vendem peixe, e aí às vezes tem cação lá, saca? Você passa a mão nele ao contrário, cara, é extremamente áspero, é tipo lixa, saca? Para além disso, algumas outras características associadas. Estou só relembrando, esses carinhas aqui ó, tem uma válvula no intestino, chamada de válvula espiral, que facilita a difusão do alimento através do intestino, é uma característica só dos peixes cartilaginosos. Além disso, essa galerinha aqui, ó, também apresenta um negocinho que a gente chama de claspers. Tem duas nadadeiras, são aquelas nadadeiras sexuais. Lembra disso? A fecundação desse grupo de criaturas aqui é interno, enquanto nos osteites esse grupo é externo. Tá bom. Aí, essa galerinha aqui tem cloaca. Essa galerinha aqui ó, tem ânus. Então, todas essas características são características que a gente já tinha trabalhado antes. Eu estou retomando elas exatamente para a gente reaquecer e buscar
a ideia novamente. Vocês têm disponíveis nos materiais de vocês, queridos, um bloco de slides que eu enviei junto com a aula. Então, eu gostaria que vocês conferissem, né, se o Planeta disponibilizou esses slides para vocês, porque toda essa parte de teoria que eu estou só falando e não estou escrevendo, ela está disponível no pack de slides que eu enviei sobre os peixes, tá bom? E se porventura não estiver disponível, Paladino estava no grupo, a gente não sabe, perdeu, enfim, só me dá um toque e eu envio novamente, tá bom? Mas eu tenho deixado esses slides também disponíveis para quem está logado na minha turma lá no Google Classroom, ok? Então tem essa jornada também. Só para poder relembrar, tem uma outra característica importante nesse grupo de criaturas aqui, que eles vão apresentar uma estrutura conhecida como ampola de Lorenzini, fica na região frontal e é utilizada para a detecção de campos eletromagnéticos. Durante muito tempo, nós imaginávamos que os tubarões, por exemplo, perseguiam as suas vítimas associadas ao olfato. Realmente o olfato deles é muito poderoso. E eu acho tão curioso e engraçado isso, que esses carinhas percebam cheiro na água. Porque nós os humanos, nós associamos cheiro a uma sensação atmosférica. Mas cheiros, basicamente, vai ser detectado por receptores químicos, por quimiorreceptores na região nossa, né, do nosso epitélio olfatório, vou colocar dessa forma. Eles também têm quimiorreceptores que detectam essas sensações de odores, de essas substâncias químicas dissolvidas na água. Mas nós sabemos hoje que os tubarões não só detectam por isso, mas detectam também por vibração. Então, assim, pensa que alguns tubarões caçam em regiões que são muito profundas e que não chega luz lá. Vários tubarões têm hábitos de caça que são noturnos. Então, visão, assim, enxergar é um luxo, basicamente, em algumas regiões. Tá bom? Para além disso, quero destacar a presença de uma estrutura sensorial que é a linha lateral, nós falamos sobre ela, retomando, um conjunto de mecanorreceptores que é capaz de detectar vibrações na água pelas quais eles tanto se aproximam de outras criaturas quanto se afastam de outras criaturas. Então, a dificuldade que a gente tem de tentar pegar um peixe quando a gente está dentro da água é exatamente porque quando a gente se desloca, a gente desloca ondas de água que acertam esse peixe. E aí, assim, é difícil explicar esse sentido, meus amores, porque a gente não tem ele. Então, é difícil falar de um sentido que você não tem. Explica para um cego de nascença o que é a cor azul. Explica para um surdo de nascença a diferença entre um som grave e um som agudo. No máximo, dá para fazer uma representação, né, da diferença da onda, né? Mas, assim, ele não tem essa sensação. Então, na hora que a gente está fazendo essa descrição desses sentidos, cara, eu preciso que você entenda que, assim, seria a melhor comparação que eu consigo fazer, queridos, é um tato, um tipo de tato, um conjunto de células que dão um tato muito especializado para esse conjunto de criaturas. Sabe quando você está assim e você sente que um pernilongo pousou em você? Aí você olha, cara, ele não está pousado na sua pele, ele encostou nos seus pelos, por exemplo. Isso dá essa sensação, já dá essa sensação de tato a gente. Então, é a parte mais fina do nosso tato que eu consigo fazer alguma associação. Só que essas criaturas detectam direção, velocidade, tanto que quando eles estão viajando em grupos, já viu cardumes viajando? Cara, eles trocam de direção ao mesmo tempo. Tá? Que você não tem, se você não troca de direção, outro esbarra no outro, e às vezes eles estão viajando em velocidades altas, 40, 30 km por hora, que dentro da água é muita coisa. E aí, um troca, cara, todos trocam juntos. Isso é atribuído a essa percepção sensorial da linha lateral. Posso demais, cara. Jovens, escuta só, me ajuda com uma coisa. Como eu comecei a aula depois, eu não sei. Beleza, eu mando de novo, tá bom? E aí, assim, ó, quando eu tenho enviado as aulas, eu tenho mandado a aula e o slide. Às vezes é porque é muita coisa para poder postar e subir, às vezes o pessoal deixa o slide passar direto, mas eu posto ele novamente, tá bom? E aí o seguinte, como eu comecei a aula depois, eu me perdi um pouco da referência do tempo, meus amigos. A gente vai até que horas? E aí, para não atrapalhar o intervalo de vocês, eu posso repor esses 5 minutos na última aula, tá? O tempo que eu passei. Nossa, então eu já passei muito, gente. Me perdoa, me perdoa. Eu vou fechando por aqui. No nosso próximo horário, a gente só precisa discutir a parte de osmorregulação, tá bom? Se for o caso, eu termino a próxima aula, a última, um pouco mais cedo, tá bom?
Agradeço a vocês pela paciência de terem me aguardado. Bom ver vocês, ou pelo menos as fotinhas dos ícones de vocês. Saudadona. Ó, até daqui a pouco. Cuidem-se.